A ilusão do chá natural. Chá. Apenas 3 letras que, para muitos, carregam a ideia de conforto, cura e bem-estar. Desde a infância, somos ensinados a acreditar no poder quase mágico das ervas. Quando ficamos gripados, é chá. Quando temos dor de estômago, é chá. Quando o sono não vem, a recomendação quase sempre é a mesma: faz um chazinho que melhora. E com o tempo, isso vira rotina, um costume familiar, passado de geração em geração, sem contestação. E de fato, o ritual do chá tem algo de terapêutico. O vapor quente, o aroma da erva, o calor que percorre o corpo, tudo isso acalma. É um gesto ancestral, quase sagrado. Mas por trás dessa tradição aparentemente inofensiva, existe um detalhe que muita gente ignora. Nem todo chá é seguro para todas as pessoas. E nem toda erva é tão inofensiva quanto parece. Muita gente acredita que, por ser natural, o chá não faz mal, e é aí que mora o perigo, porque natural não é sinônimo de seguro. Veneno de cobra também é natural, e nem por isso você vai sair por aí ingerindo. A natureza é sábia, sim, mas também é poderosa, e poder, quando mal administrado, pode machucar. A maioria dos chás populares é feita a partir de plantas medicinais, e toda planta medicinal tem princípios ativos, ou seja, substâncias que provocam reações no seu corpo, como aumentar a frequência cardíaca, baixar ou subir a pressão, alterar o ritmo do coração, mexer com a coagulação do sangue, sobrecarregar rins e fígado, entre outros efeitos. E esses efeitos não são aleatórios. Eles são reais, mensuráveis e muitas vezes intensos, principalmente quando combinados com medicamentos ou consumidos em excesso. Vamos falar do chá verde, por exemplo. Considerado um superalimento por muitos. Sim, ele tem antioxidantes. Pode ajudar na digestão e até auxiliar na queima de gordura. Mas também é rico em cafeína. E a cafeína, como você já deve saber, aumenta a pressão, acelera os batimentos cardíacos e pode causar arritmia. Uma simples xícara pode ser o gatilho para quem já tem uma condição cardiovascular sensível. O mesmo vale para o chá preto, o mate, o chá de gengibre, o famoso hibisco das dietas, e até mesmo chás aparentemente inocentes, como o de canela. Cada um deles tem propriedades que interferem diretamente no funcionamento do coração, dos vasos sanguíneos e da circulação. Mas quase ninguém te alerta sobre isso, porque estamos acostumados a pensar que se está na prateleira do mercado ou na banca da feira, está liberado. Que se é planta, se tem gosto amargo ou aroma forte, deve fazer bem. E que se ajuda a emagrecer ou limpar o fígado, pode tomar à vontade. Só que a realidade é bem mais complexa. E ela se agrava quando falamos de pessoas que já convivem com pressão alta, arritmia, insuficiência renal, uso contínuo de remédios como anticoagulantes ou diuréticos. Para esse grupo, certos chás podem ser verdadeiros gatilhos para descompensações sérias. Uma simples infusão pode causar palpitações, queda ou pico de pressão, tonturas, sangramentos e até paradas cardíacas em casos extremos. E nem sempre os efeitos são imediatos. Às vezes, o organismo vai acumulando a exposição, dia após dia, até que um belo dia o corpo grita, com uma crise de pressão, um episódio de taquicardia ou uma sensação estranha que a pessoa não consegue explicar. E é por isso que o tema precisa ser tratado com a seriedade que merece, porque não estamos falando de exagero, estamos falando de algo que acontece todos os dias com milhares de pessoas que só queriam fazer o bem para o próprio corpo, mas acabaram se prejudicando por falta de orientação. É como confiar demais em algo só porque todo mundo faz. Como atravessar uma ponte velha sem olhar para baixo, só porque disseram que dá para passar tranquilo. E aqui vai o nosso alerta. Não existe chá universal. Não existe receita que sirva para todo mundo. E não é porque fez bem para sua vizinha que vai fazer bem para você. Cada corpo tem sua história. Cada organismo reage de um jeito. E o que é leve para um, pode ser forte demais para outro. Se você conhece alguém que toma chá todo dia e tem pressão alta, compartilhe esse vídeo agora.
Esse gesto pode salvar uma vida. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal Vida Longa ao Coração, clica no botão vermelho agora mesmo, ativa o sininho, deixa seu like e comenta aqui embaixo. Eu achava que chá não fazia mal. Vamos juntos desmistificar esses hábitos e levar saúde de verdade para mais pessoas. Continuando. Você já parou para pensar quantas xícaras de chá uma pessoa toma por semana? Às vezes, são 2, 3 por dia. Multiplica isso por 7 dias, por 30, por 365. A dose vai se somando. E o corpo vai sentindo. Só que em silêncio. É por isso que muitos idosos, especialmente os que fazem uso de medicamentos para pressão ou coração, podem entrar em desequilíbrio sem nem perceber. Acham que estão cansados, que é a idade, que é o calor. Mas, na verdade, é o organismo dando sinais de sobrecarga. E quando chegam ao pronto-socorro com a pressão disparada ou um sangramento inesperado, ninguém imagina que aquele chá da tarde, tomado com as melhores intenções, possa estar envolvido. A ilusão do chá natural está nisso. Achar que tudo que vem da planta é inofensivo, quando, na verdade, cada planta é um laboratório vivo, e todo laboratório precisa de responsabilidade. Os chás que mais preocupam os cardiologistas. Agora que você entendeu que nem todo chá é tão inofensivo quanto parece, é hora de ir mais fundo. Vamos falar dos chás que mais causam preocupação entre os profissionais de saúde, especialmente entre os cardiologistas, nefrologistas e clínicos que lidam com pacientes crônicos todos os dias. E começamos com ele, o mais famoso da lista: o chá verde. O chá verde virou o queridinho das dietas, das celebridades e dos influenciadores. É vendido como um verdadeiro elixir. Ajuda a queimar gordura, acelera o metabolismo, combate os radicais livres, melhora o foco. E, de fato, seus antioxidantes, chamados catequinas, são benéficos, em algumas situações. Mas o que quase ninguém fala é que o chá verde contém cafeína em doses significativas. E isso muda tudo. A cafeína estimula o sistema nervoso simpático, aquele responsável pelo estado de alerta, pela frequência cardíaca elevada e pelo aumento da pressão arterial. Em outras palavras, quando você toma chá verde, está dando um choque de energia no seu corpo. E isso, para quem já tem o coração sensível, pode ser um gatilho perigoso. Pessoas com hipertensão não controlada, arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca leve ou moderada, ou até ansiedade crônica, podem sentir os efeitos colaterais rapidamente. Batimentos acelerados, sensação de palpitação, tremores, insônia, aumento súbito da pressão arterial, desconforto torácico. E o mais preocupante, esses sintomas são muitas vezes ignorados. A pessoa acha que é nervosismo, estresse do dia e continua tomando. Até que um dia, o corpo cobra a conta. Agora, vamos para outro chá extremamente popular e queridinho da saúde natural, o chá de gengibre. O gengibre é uma raiz poderosa, tem ação anti-inflamatória, melhora a digestão, ajuda a combater náuseas, gripes e resfriados, mas o que pouca gente sabe é que ele possui compostos com ação anticoagulante, ou seja, ele afina o sangue. Isso não seria um problema para a maioria das pessoas, se não fosse o fato de que milhões de brasileiros tomam medicamentos anticoagulantes todos os dias, como varfarina, heparina, apixabana, rivaroxabana ou mesmo o tradicional AAS infantil. A combinação do chá de gengibre com esses medicamentos potencializa o efeito anticoagulante, o que pode aumentar o risco de sangramentos internos, hematomas extensos, sangramento nasal, nas gengivas, na urina ou pior, hemorragias gastrointestinais ou cerebrais. Tudo isso pode acontecer silenciosamente. E o responsável? Um simples chá. E o que dizer do chá de hibisco, tão popular entre mulheres que buscam emagrecimento? Ele é bonito, tem um tom avermelhado intenso e sabor marcante. Também tem propriedades diuréticas, o que faz com que o corpo elimine mais líquidos. Só que isso pode derrubar demais a pressão arterial, principalmente em quem já toma remédios para hipertensão. Além disso, o hibisco interfere na taxa de potássio no sangue.
E o potássio, como você já viu, é essencial para o equilíbrio dos batimentos cardíacos. Tanto o excesso quanto a falta dele podem levar a arritmias perigosas. E tem mais. O hibisco interage com medicamentos diuréticos e antihipertensivos, podendo alterar a eficácia dos tratamentos. O que era para ajudar pode atrapalhar, ou até colocar sua vida em risco. Outro vilão silencioso é o chá de boldo, bastante utilizado como desintoxicante e muito associado à saúde do fígado. Tome boldo que limpa o fígado, dizem por aí. Só que o boldo, se usado continuamente, pode irritar o estômago, sobrecarregar o fígado e até mesmo provocar contrações uterinas em gestantes, sendo absolutamente contraindicado para grávidas em qualquer fase da gestação. Sem contar que o boldo contém alcaloides que, em grandes quantidades, podem causar toxicidade hepática. Isso mesmo. O chá que dizem que limpa o fígado pode, em excesso, ferir o fígado. E não podemos esquecer da canela, uma especiaria muito usada em doces, chás, receitas caseiras. Ela é termogênica, ou seja, aumenta a temperatura do corpo. Também pode estimular contrações. Por isso é contraindicada na gestação. Mas em pessoas com pressão alta, pode provocar picos ou oscilações perigosas. E isso sem contar nas receitas malucas da internet. Misturas de gengibre, canela, cravo, pimenta, limão e vinagre, tudo junto num único chá milagroso. Um verdadeiro coquetel explosivo para o sistema cardiovascular. Esses chás não são proibidos, mas são delicados, potentes e devem ser usados com critério, ou, preferencialmente, sob orientação de um profissional. A verdade é que, na prática clínica, muitos médicos atendem pacientes que não sabem que os sintomas que estão sentindo vêm do chá que estão tomando. Chegam reclamando de pressão oscilando, batimentos estranhos, dor de cabeça, tontura. E a origem está naquela infusão do dia a dia. Se você se identificou com algum desses sintomas, ou conhece alguém que toma um desses chás com frequência, preste atenção. Esse conteúdo pode ser um divisor de águas na sua saúde. Quando o natural se torna perigoso, você já ouviu a frase: a diferença entre o remédio e o veneno é a dose? Pois é. Isso vale, e muito, para os chás naturais. A verdade é que o problema não está apenas na planta, mas na forma como ela é usada. O que seria um apoio eventual à saúde pode virar uma ameaça real quando vira rotina diária, sem orientação, sem moderação e, principalmente, sem o conhecimento do que aquela erva realmente faz no seu organismo. Imagine alguém que toma chá verde pela manhã para começar o dia com energia, chá de hibisco à tarde para secar o corpo e chá de gengibre com limão à noite para melhorar a imunidade. Agora imagine essa mesma pessoa tendo pressão alta, usando um beta-bloqueador ou um diurético leve. Ou sendo mulher, com mais de 60 anos, usando anticoagulantes. O risco está plantado ali, todos os dias, como uma bomba relógio. O corpo não esquece o que você coloca nele. E os efeitos, mesmo que sutis no início, vão se acumulando. É como uma conta corrente que você vai enchendo de taxas invisíveis. Um dia, a fatura chega. Muita gente acredita que só porque não sentiu nada na primeira semana, está tudo certo. E assim continua. 1 mês, 2, 1 ano. Até que o corpo começa a responder. E, infelizmente, muitas vezes ele responde com um sinal forte. Uma crise de arritmia, um pico de pressão, um sangramento, uma tontura súbita. E a pessoa nunca associa ao chá. E não é por maldade. É porque ninguém nunca contou isso para ela. A indústria da saúde natural espalhou a ideia de que natural cura tudo, e que não há limites para consumir plantas, ervas, raízes, cascas e sementes. Mas a verdade é que as plantas são complexas, elas têm substâncias bioativas, e o seu corpo não distingue se essa substância veio da farmácia ou da natureza, ele reage da mesma forma. Você sabia, por exemplo, que algumas ervas bloqueiam enzimas hepáticas responsáveis por metabolizar medicamentos? Isso significa que aquele remédio que você toma pode demorar mais para ser absorvido demais ou perder seu efeito completamente.
Isso já foi observado em interações entre chás como chá de erva de São João, altamente perigoso em conjunto com antidepressivos e anticoncepcionais, chá de ginkgo biloba, que pode causar sangramentos em combinação com AS ou varfarina, chá de valeriana, que pode potencializar sedativos, causando sonolência excessiva, chá de alcaçuz, que pode elevar a pressão arterial e reduzir o potássio do sangue. Agora pense, quantas pessoas tomam remédios todo dia e nem imaginam que o chá do final da tarde pode estar atrapalhando o tratamento? E quando falamos em uso prolongado, o cenário piora ainda mais. O fígado, os rins e o coração são os principais órgãos responsáveis por filtrar, metabolizar e distribuir tudo o que você consome. São como guardiões do seu equilíbrio. E quando você força esses órgãos todos os dias, com compostos que alteram a química interna, eles vão se desgastando. Por exemplo, o uso crônico de chás diuréticos, como cavalinha, dente de leão ou hibisco, pode levar à desidratação, perda de potássio e sódio, fadiga, fraqueza muscular e arritmias. A longo prazo, esse tipo de desequilíbrio pode resultar em hipotensão crônica, colapso circulatório, alterações na função renal, sobrecarga cardíaca, falta de resposta a medicamentos e o mais impressionante, tudo isso pode começar com só um chazinho por dia. Os médicos veem isso na prática. Pacientes que chegam ao consultório com sintomas inexplicáveis, exames alterados e que juram que estão se cuidando. Fazem caminhada, evitam fritura, tomam água, controlam o sal e tomam chás naturais todos os dias. Quando o profissional pergunta sobre o uso de plantas, muitos nem consideram relevante. Por que não é remédio? Porque é da natureza. E por isso mesmo, o corpo está pagando um preço silencioso. Outro ponto importante é o uso de misturas caseiras, que estão cada vez mais comuns. Pessoas que combinam 3, 4, 5 ervas no mesmo chá: gengibre com canela, cravo com hortelã, boldo com alecrim, hibisco com cavalinha e por aí vai. Essas misturas criam interações químicas complexas que ninguém sabe ao certo como o corpo vai metabolizar. Você junta um estimulante com um anticoagulante, depois acrescenta um diurético e toma isso por 10 dias seguidos. E isso tudo sem contar as situações especiais, como pessoas com doenças crônicas, grávidas e lactantes idosos, crianças, pacientes em tratamento oncológico, diabéticos em uso de insulina ou hipoglicemiantes. Para todos esses grupos, o risco é exponencialmente maior, porque o organismo já está em estado de vulnerabilidade, lidando com múltiplas medicações e exigindo cuidado redobrado. E a pergunta inevitável é: o que fazer então? Como saber se o chá que eu tomo está me fazendo bem ou mal? A resposta está em 2 pilares: informação verdadeira, acompanhamento profissional. Não tome chá todo dia como se fosse água. Não repita receitas milagrosas que viu em vídeos sem saber seu histórico de saúde. E, acima de tudo, não confie em soluções naturais como se fossem neutras. Seu corpo é seu templo e merece consciência, atenção, escuta. Como consumir chá com segurança? Depois de tudo o que falamos até agora, é natural que você esteja se perguntando: então não posso mais tomar chá nenhum? A resposta é: pode sim, mas precisa aprender a fazer isso com sabedoria. O chá, quando bem utilizado, pode ser um grande aliado da saúde. O segredo está no como, quanto, qual e para quem. E é justamente isso que os cardiologistas mais experientes defendem, que a planta certa, na dose certa, para a pessoa certa, pode sim trazer benefícios. Mas quando isso é ignorado, o que era para ser remédio vira veneno. Vamos então aos pilares de segurança que todo mundo deveria seguir antes de preparar seu próximo chá. Evite o consumo diário e repetitivo de uma única erva. É comum que as pessoas se apeguem a um único tipo de chá, seja o hibisco para emagrecer, o gengibre para a imunidade ou o boldo para o fígado.
O problema é que o corpo não foi feito para lidar com as mesmas substâncias bioativas todos os dias, durante semanas ou meses. Rotina causa acúmulo. Acúmulo gera sobrecarga. E a sobrecarga cobra um preço. A dica é clara: varie os chás. Em vez de tomar o mesmo chá todo dia, experimente alternar as ervas ao longo da semana. Isso reduz o risco de sobrecarregar um órgão específico, como o fígado, os rins ou o coração, e ainda permite que o corpo descanse de determinados estímulos. Prefira chás suaves, calmantes e com menor potencial de interação. Alguns chás são mais seguros para a maioria das pessoas, especialmente para quem tem histórico de hipertensão, arritmia ou toma medicamentos contínuos. São eles: camomila, calmante leve, relaxa a musculatura lisa, melhora o sono e ajuda na digestão. Erva cidreira, melissa, também conhecida por suas propriedades ansiolíticas naturais, ajuda a reduzir a pressão em casos leves. Capim cidreira, capim-limão, diurético suave, alivia a tensão e auxilia no relaxamento do sistema nervoso. Hortelã, refrescante, digestiva, alivia cólicas leves e gases. Alfazema, lavanda, menos usada, mas excelente para induzir o sono e aliviar o estresse. Essas ervas não costumam interferir diretamente na pressão arterial nem nos batimentos cardíacos. Ainda assim, não devem ser consumidas em excesso ou combinadas com calmantes sem orientação médica. Terceiro, evite fazer misturas caseiras por conta própria. Aquela história de colocar gengibre, canela, cravo, pimenta, hortelã, limão e vinagre, tudo junto, é um verdadeiro coquetel químico que ninguém sabe como seu corpo vai processar. Cada uma dessas ervas tem uma ação. Umas estimulam, outras relaxam, algumas afinam o sangue, outras aumentam a pressão. E a mistura disso pode gerar efeitos imprevisíveis. Além disso, quanto mais ingredientes, maior o risco de interação com medicamentos, alergias cruzadas e descompensações metabólicas. A recomendação é simples: use uma erva por vez, no máximo 2, e somente aquelas que você já conhece bem ou que foram orientadas por um profissional. Fique atento à quantidade. Dose também é segurança. O fato de uma planta ser natural não significa que pode ser tomada em litros. Uma xícara de 200 a 300 mililitros, 2 vezes por dia, já é o suficiente para sentir os benefícios da maioria dos chás. Mais do que isso, os efeitos colaterais começam a se acumular. E um erro comum é a pessoa ferver 1 litro de chá e beber ao longo do dia, como se fosse água. Isso não é recomendado. Chá é uma preparação terapêutica, não é bebida de hidratação contínua. Para isso, o ideal é priorizar água pura ao longo do dia. Seu coração agradece. 5. Tenha orientação médica, especialmente se toma medicamentos. Se você toma remédios para pressão, diuréticos, anticoagulantes, estatinas, medicação para tireoide ou qualquer outro tratamento de uso contínuo, nunca comece a tomar chás novos sem conversar com seu médico ou farmacêutico. Muitos profissionais da saúde hoje têm formação em fitoterapia e podem orientar com segurança quais ervas são compatíveis com seu caso e quais você deve evitar. Não existe vergonha em perguntar. Pelo contrário, esse cuidado mostra que você leva sua saúde a sério. 6. Respeite seus sinais. Se algo mudou, pare. Às vezes, o corpo começa a dar pistas. O coração acelera sem motivo. A pressão começa a oscilar. Aparece uma dor de cabeça recorrente. O sono piora. O intestino fica preso ou solto demais. Começa uma tontura leve, que antes não existia. Muita gente ignora esses sintomas achando que vai passar. Mas se você está tomando chá com frequência, pode ser o corpo tentando falar com você. Se algo mudou depois de iniciar uma erva nova, suspenda e observe, e de preferência, procure ajuda. E por fim, um conselho de ouro: não confie em receitas milagrosas. Se um vídeo, postagem ou receita prometer que esse chá vai curar sua pressão, seu colesterol e sua barriga em 3 dias, desconfie. A saúde verdadeira é construída com base na constância, no equilíbrio e no conhecimento, e não em fórmulas prontas.
Se você chegou até aqui, está dando um passo muito importante na direção certa. Agora, vamos falar sobre como cuidar do coração com sabedoria e consciência, integrando tudo o que você aprendeu até aqui. Cuidando do coração com sabedoria. Depois de tudo que vimos até aqui, fica claro: não basta evitar o que faz mal. É preciso fazer o que realmente faz bem. E isso começa com um novo olhar sobre o seu próprio corpo. O coração é o órgão mais simbólico do nosso corpo. Ele pulsa antes mesmo de nascermos e continua trabalhando incansavelmente, dia e noite, até o nosso último suspiro. Ele não descansa, não reclama, não pede aumento, não faz greve. Ele simplesmente serve. E por isso mesmo, é um dos que mais sofrem com nossas escolhas inconscientes. Quando você escolhe tomar um chá sem saber como ele afeta a sua circulação, quando ignora um sintoma dizendo que é só cansaço, quando confia em promessas milagrosas da internet sem entender seu próprio histórico, o seu coração sente. Ele absorve. Ele reage. E é justamente por isso que cuidar do coração com sabedoria vai muito além de tomar ou deixar de tomar chá. É sobre ter responsabilidade com o seu estilo de vida como um todo. 1. Comece pela consciência. Pare de agir no automático. Muitas das escolhas que prejudicam a saúde do coração vêm da rotina apressada, do excesso de estímulos e da falta de presença no momento da decisão. A pessoa bebe qualquer coisa porque ouviu que faz bem. Come qualquer alimento porque está na moda. Toma suplementos porque viu um vídeo. Mas não para se perguntar: isso serve para mim? E é aí que a mudança começa. Na pergunta: o que eu coloco no meu corpo está me fortalecendo ou me prejudicando? Eu estou cuidando do meu coração ou apenas tentando apagar sintomas? Essa consciência é o primeiro passo para uma saúde cardiovascular duradoura. 2. Educação é prevenção. Aprenda sobre o que você consome. A informação certa na hora certa salva vidas. E isso vale tanto para alimentos quanto para chás, medicamentos, hábitos e rotinas. Aprenda a ler rótulos. Pesquise as ervas que consome. Converse com seu médico. Tire dúvidas com farmacêuticos e nutricionistas. Cada corpo é único, e o que funciona para um pode causar efeitos colaterais sérios em outro. Por isso, quanto mais você entender como seu organismo funciona, como seu coração responde a estímulos, quais são suas fragilidades, mais capaz será de fazer boas escolhas. Terceira escolha: a simplicidade. O essencial ainda é o que mais funciona. No meio de tantas opções e informações, uma coisa continua sendo verdade. O básico funciona. Dormir bem, comer de forma natural, beber água pura, fazer atividades físicas com regularidade, respirar fundo, cultivar bons relacionamentos, reduzir o estresse. Esses hábitos, por mais batidos que pareçam, são os que mais protegem o coração ao longo da vida. E nenhum deles precisa de modismo, rótulo ou ervas exóticas para começar a funcionar. Então, antes de se preocupar com o próximo superalimento ou chá milagroso, pergunte: como estão as bases da minha saúde? 4. Respeite os sinais. O corpo fala e o coração grita em silêncio. Às vezes, o coração não dá avisos escandalosos. Ele se comunica por meio de cansaço fora do comum, sensação de peso no peito, batimentos acelerados em repouso, tontura ao levantar, falta de ar durante um esforço simples ou uma dor leve que insiste em voltar. Esses sinais costumam ser ignorados. Afinal, estamos acostumados a aguentar firme, a não dar trabalho, a seguir em frente. Mas ignorar o coração é como ignorar o motor do carro em alta velocidade. Não espere quebrar. Cuide antes. Prevenção salva mais do que qualquer remédio. 5. Compartilhe o que você sabe. A saúde se multiplica quando é dividida. Você já percebeu como uma simples conversa pode transformar a vida de alguém? Às vezes, aquela tia que vive cansada só precisa ouvir que o chá de hibisco não é bom para quem toma diurético. Aquela amiga com pressão alta pode estar se automedicando com ervas perigosas sem nem saber.
Ou aquele senhor que vai na feira toda semana comprar boldo pode estar sobrecarregando o fígado em vez de limpá-lo. Quando você compartilha esse conhecimento, você planta uma semente. E essa semente pode crescer, florescer e até salvar vidas. Então use esse conteúdo como ferramenta. Leve a informação adiante. Fale sobre isso com quem você ama. Agora que você sabe de tudo isso, não guarde só para você. Curta esse vídeo, se inscreva no canal Vida Longa ao Coração, ative o sininho para receber os próximos conteúdos. E, principalmente, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você ama. Pode ser um gesto simples, mas pode também ser um divisor de águas na vida delas. E se você quiser continuar nessa jornada de sabedoria, clique no vídeo que está aparecendo aqui na tela, onde eu explico qual é o alimento que parece saudável, mas está entupindo as artérias de milhões de brasileiros todos os dias, porque aqui a gente cuida do que mais importa: o seu coração.